Mais uma vez, então, boa tarde, Elana, não é? Que já começou aí dando as boas-vindas, mas eu quero que você dê o seu boa tarde oficial. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rede 316, especialmente a todos os educadores cristãos batistas do Brasil e a todas as pessoas que amam a educação cristã como a gente ama. Então, se você ama a educação cristã, ama o ensino da palavra, ama aprender e ensinar a palavra, então uma boa tarde para você. Gente, boa tarde, né? Como já foi dito aí, e a gente vai conversar. Eu quero apresentar a Tamires e já quero também começar conversando com ela, porque a Lana já é fecinha carimbada aqui entre nós, nossa querida maravilhosa, está sempre conosco aqui, nos dando a alegria de participar do programa com a gente. Mas, Tamires, vocês não conhecem a nossa querida Tami, então vou apresentar rapidinho. Tamires é educadora cristã e trabalha aí junto com a Elana, não é, na PIB Penha, na coordenação da rede de crianças da PIB Penha, não é? Eu fico muito feliz porque Tamires é uma jovem educadora cristã, não é, que já está aí super engajada nessa nova geração que está chegando aí e fazendo parte desse processo. Ela também é publicitária e é membro da área de comunicação da UEC-BB, né? E isso, ela já chegou assim, já se formou, já se filiou à Ordem dos Educadores e já está aqui com a gente trabalhando bastante, não é? E dizendo já a que veio. Então, que bom por isso. Tamires, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre eu falei que você é educadora cristã e que você é publicitária. Então, fala um pouquinho para a gente rapidinho sobre qual a relação entre publicidade e educação cristã, não é? Lu, essa é uma pergunta muito legal, que durante muito tempo, quando eu me formei em publicidade, eu me formei em 2013. E eu nunca imaginei que eu poderia depois trabalhar no ministério, ser educadora cristã, nunca imaginei. E aí eu lembro que quando eu entrei, foi um ano seguinte, eu me formei em 2013, em 2014 eu comecei a trabalhar na igreja, e eu não falava assim, nossa, gente, eu acho que eu nunca mais vou usar essa minha faculdade em outras coisas. E Deus, muito bom, muito maravilhoso, ele me direcionou para caminhos onde eu pude exercer a minha formação primeira, né, que foi de publicitária, e é muito legal como as coisas, elas se fundem, né, elas se juntam, elas se integram, porque hoje em dia, mais do que nunca, a educação cristã e todas as outras coisas, elas são muito visuais, muito midiáticas, porque elas precisam estar em todos os lugares, porque a comunicação, a informação precisa chegar, né, e para a informação chegar, a gente precisa trilhar os caminhos para que ela chegue. Então, eu consegui, desde o começo, utilizar minha primeira formação na educação cristã. Então, em conteúdos que a gente vai postar, então é desenvolvimento de arte, até mesmo o seu olhar, né? Você saber algumas estratégias, como você pode usar isso a favor, né? Conhecimento de público, como que você planeja algo para conseguir executar. A imagem que é toda a arte, né? Como você consegue transmitir aquela informação com uma imagem que ela cria uma história na cabeça da pessoa, porque é uma das nossas formas de comunicar, né? A gente cria, a gente tem uma forma que a gente tem o texto e a gente tem a imagem, e o receptor ele é responsável por criar a outra ideia na cabeça. Né? Então a gente vai trilhando esses caminhos. E aí foi muito legal que eu consigo utilizar isso, né? Eu consigo usar na ordem, eu consigo usar no meu trabalho com as crianças, eu consigo usar na igreja, eu consigo usar ele de todas as plataformas. Então, eu consigo colocar esse conhecimento, não só das estratégias de comunicação, mas insights que a gente tem,
coisas que a gente aprendeu na faculdade de design, porque isso é hoje em dia tudo, né? E as estratégias de comunicação, né? Então, como você se comunica com as pessoas, não só em texto, mas em vídeo, em imagem, enfim, tudo que a gente consegue em texto, tudo que a gente consegue transmitir é comunicação, né? Então, eu consegui unir essas duas plataformas, as minhas duas formações, foi muito bom e muito interessante. E isso é interessante porque a gente vê que na educação cristã você tem um leque, né, de Sim, oportunidades de servir, e não é só sala de aula, ou só como coordenadora, ou só. Não, existem muitas coisas. E o educador, comunicador também, né? É algo que é novo assim para muitas pessoas, mas que é muito importante. É isso que a gente está fazendo aqui agora, não é? com Então, certeza. isso é muito legal, né? E ter uma especialista na arte de publicidade, também de comunicação aqui entre nós, olha que maravilha, como, Tá né? Como chique. nós, educadores, estamos em alto nível, né? Estamos realmente elevando o nível do ensino bíblico aqui na Rede 316, isso é maravilhoso. Agora, eu queria que você falasse, olha, pensar um pouquinho sobre processo criativo, eu acho maravilhoso. Eu quero ouvir você, mas eu também quero ouvir depois Elana falando sobre o processo criativo dela, porque Elana não para, e a cabeça dela, assim, sabe, vive criando num burburinho constante. Então, eu quero ouvir um pouquinho sobre o processo criativo de vocês. Vou começar com a Tamires, né? E depois eu quero ouvir Elana, tá bom? O processo criativo ele é engraçado, porque ele acontece em qualquer lugar, em qualquer momento, e o bloqueio criativo também, porque ele existe e é horrível. E tem hora que você olha para o negócio, precisa fazer aquilo, e aí não sai, de jeito nenhum. Aí você vai andar, tomar um café, e quando as pessoas falam que no banho é onde surgem as melhores ideias, elas não estão mentindo. Eu tenho muitas ideias no banho. Mas Eu tenho no, lavando o banheiro, enquanto eu estou lavando o banheiro, eu acho que é tenho o muitas fim do ideias. banheiro. Hora da faxina. É, Mas uma coisa que eu acho que contribui muito no processo criativo, é você sempre estar antenado a tudo, né? Porque às uhum. vezes as pessoas elas se fecham muito se reduz a uma só plataforma, a uma só mídia, ou só online, ou só offline, e elas esquecem que a variedade ela ajuda muito a gente. A gente aqui em São Paulo a gente não tem muitas publicidades nas ruas, né? Mas por exemplo, vindo para cá, eu passo por uma estrada onde tem vários outdoors. E lá tem um de Jesus bem grande de uma igreja. E ali eu já passei várias vezes e tem frases que eles mudam. Várias vezes eu falo, nossa, dá para fazer uma coisa parecida com isso. Então, assim, você cria referências, né? Porque você está em constante movimento. Então, é no Instagram, é no YouTube, é no Spotify, é que hoje em dia não tem muito jornal, né? Mas num jornal que você passa na banca, numa revista, numa coisa na televisão, você consegue pegar as referências e transmitir isso para o que você vai criar dentro da educação cristã ou no que você for fazer. Mas o meu processo criativo, ele sempre, no blog especificamente, ele vem muito do texto que o autor escreve, né? Então, para eu criar o design, a arte para aquele texto, eu preciso ler, entender a mensagem que ele quer passar, principalmente, e pegar essa ideia e transformar ela atrativa para quem vai ver, né? Então, a imagem ela precisa chamar a atenção, né, de quem está vendo aquela imagem para que ela seja direcionada para o blog e tenha aquele rico conteúdo que tem no nosso blog, né? Então, meu processo ele começa nisso. Então, primeiro eu vou fazer só isso. Então, eu paro, eu leio o texto, porque às vezes são textos que são mais longos e que são conteúdos muito bons, muito ricos, e aí você precisa, a linguagem que o autor usa, se ele vai para uma coisa mais cômica, se ele vai para uma coisa mais. Você tem que entender a linguagem dele para você conseguir, através da imagem, linkar, porque não adianta nada, né? Tá um texto super, assim, leve, descontraído, e você vir com uma imagem pesada, que não transmite o que o autor quis dizer, né? Então, além da mensagem, você precisa se adequar à linguagem do que está escrito, né? Então, aí vem, né? Você começa a ler o texto, aí você vai, tá, a palavra-chave desse texto é isso aqui que ele quer passar.
Aí você vai nos bancos de imagens da vida, ou você monta, e aí você vai criando. Eu faço assim, pelo menos, né? E aí quando trava, que trava, viu, gente? Tem hora que você faz, que eu geralmente gosto de fazer tudo de uma vez. Então, sei lá, 90 artes, às vezes no mesmo dia. Que eu gosto de pegar um dia e fazer tudo. Uau! Então, dependendo do Nossa, mês, eu gosto de fazer tudo, porque eu já pego o embalo daquilo, né? E aí você tem hora que você trava. Aí eu saio, vou andar, desligo, mexo no Instagram, vou pegar outra coisa, olho para outro lugar, que aí parece que limpa as ideias, aí me dá chances para colocar novas coisas, né, na cabeça e começar o outro processo criativo, né? Mas geralmente eu funciona desse jeito. que legal isso, né? Que legal mesmo. E essa questão as pessoas começam a ler o texto a partir das cores, da imagem, não é? E aí elas já vão começando a ler o texto daí, se interessando também, mas não é só isso, né? Tem um tema, tem uma série de coisas. Mas me diga aí, Elana, como é o seu processo criativo? É muito diferente, né? O processo de criar uma coisa mais estética, né? Que é o caso da Tami, que é a arte, né? Que é a publicidade, a divulgação. É diferente daquilo que eu faço, que não é tão estético, né? Então, eu gosto muito, né? Tenho, assim, uma sensibilidade para questões estéticas, mas não sou muito a criativa, né? No ponto de vista estético. Meu processo criativo tem mais a ver com o texto, com as palavras e com estratégias, né? Então, eu acho que eu nasci com um jogo de xadrez na cabeça, né? Eu fico o tempo todo bolando estratégias, né? E linkando as coisas, né? Para mim funciona muito mesmo como um jogo de xadrez, né? Eu vou mover uma peça, aquela peça que eu vou mover, ela vai mexer o jogo aqui, aqui e acolá, né? Então, se eu fizer esse projeto aqui, Educação Cristã para o Alto, a gente pode linkar com o EBD para o Alto, que linka com a assessoria de educação cristã, que linka com o trabalho do Departamento de Educação Cristã, que linka com a ECBB, que linka com a igreja, que linka com o educador, e aí, na verdade, aquilo vai virando uma grande rede e o meu processo criativo, ele vem disso, de olhar essas jogadas e de ver quantas peças eu posso mover numa jogada só, né? É, quantas situações vão ser mobilizadas, né? Vão ser desenvolvidas a partir de uma única peça que eu mexo no tabuleiro, né? Então, acho que é um pouco, minha mente funciona muito assim, né? Eu e a Tami, a gente já trabalhou muito tempo juntas, assim, e é muito assim, tipo, vamos escolher um semestre para trabalhar tal tema com as crianças. Dali sai um evento, sai um negócio que liga esse evento, que já liga com esse, que liga com aquele, que a gente trabalha com os pais, que põe um projeto tal, e no fim, essa, essas interligações é que fazem com que cada ação ela seja mais criativa, não por si só, né, isoladamente, mas pelo conjunto delas no meio de um grande processo. E o processo criativo no texto, né, para escrever um texto, para redigir um texto, também vem um pouco daquilo que a Tami falou, esse estar antenado, ver quais são as tendências, do que as pessoas estão falando, como eu posso linkar isso com aquilo e produzir uma coisa diferente, né? Então, vem muito disso. Que bom. São visões diferentes, né? E formas diferentes, né? A Tami com a questão estética e também de marketing, né? Para criar, né? Traduzir em imagens, cores, estratégias, o texto, né? E aí, Elana Engajar agora fala. pessoas
engajar Exato. pessoas através dessa arte, né? Dessa estética. É, isso. E a Elana está falando do ponto de vista do escritor também, né? Porque ela também é escritora do blog, né? Então, como é que ela tem ideias, né? E aí, a Elana falando, eu fiquei pensando, eu gosto de ter ideias. Sabe que eu me divirto tendo ideias? É aquela coisa assim de brincar de menina mesmo, de criança, de brincar de ter ideias. Eu gosto de ter ideias. E aí tem até um livro bem interessante que de criança, né? Eu estou vendo o livro aqui com as imagens, mas eu esqueci o nome do livro. Mas ele fala isso, o que, que você faz quando você tem uma ideia? E eu gosto de ter ideias, e assim, e elas, a ideia, né, vem assim num momento, e aí você anota, e de repente você já vai pesquisando de alguma coisa que você gosta de fazer, de escrever, de ler, ou você se sente desafiada, e aí você vai escrevendo e tudo. E aí, quando ela sai de você, vai para o papel, para o computador e passa para as mãos de alguém que vai transformar essa ideia, né? De uma forma estética, é muito legal. Mas tem pessoas já mandando mensagens aqui. E eu vou ler as mensagens aqui para a gente já ir interagindo com o público. Mas olha, você pode mandar mensagem, porque eu vou ler umas mensagens aqui, mas você também pode mandar mensagens aí, não é? Você pode mandar mensagem através do WhatsApp aqui da Rede 316, que é o 11 9 30 03 0316. Mandar mensagem de textos ou de áudio e a gente vai ter a alegria de poder ler e ter a sua participação aqui conosco, não é? Se você já leu algum texto do blog, você pode falar como é que foi para você esse texto, dizer qual foi o texto que você mais gostou. E se você de repente é um escritor, pode mandar aí seu testemunho de como é fazer parte do blog como escritor, não é? E nós temos aqui o Marcelo Silva Soares, nosso grande amigo aí, educador cristão, lá da Igreja Batista da Esperança, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Que bom poder falar com você, né, através do rádio aqui da nossa Rede 316, Marcelo, e que bom que você está participando conosco. Aí ele diz assim: Luciene, todos os educadores cristãos abençoados em Cristo, na graça de Cristo, excelente tarde. Sou recém-filiado ao EQBB. Os textos do blog da UEQBB têm abençoado muito minha vida. Compartilho em especial, às vezes, que no trabalho, onde tem 2 vezes por semana, um momento de oração e reflexão da palavra. Um em especial que foi motivo de live da segunda-feira, né, da UECBB, foi o texto Unindo Princípios de Educação Cristã à Era da Inteligência Artificial, da Andréa Cristina Ramos, que foi do dia 16/10. Eu lembro dessa live, eu assisti também. Não é? Que Deus abençoe a Tamires e toda a equipe, a Elana também. Aí o Marcelo ainda coloca assim, ó, como posso contribuir no blog com textos de educação cristã? Oh, Marcelo, que maravilha! Você pode ficar tranquilo que a gente vai entrar em contato com você, vai te dar toda a orientação. E para você poder entrar nesse time maravilhoso de escritores do blog, não é? E ficaremos muito felizes com a sua participação. Então, o E ele Marcelo é continua, filiado da UECBB, não, ele né? falou que ele é É. recém-filiado, ele está aqui falando isso. E ele escreveu o seguinte: muito importante para a divulgação desse conteúdo, muito agregador, abençoador, que o educador cristão para o alto, que eu, não é? Eu não estou entrando neste programa, não é? Encontrando este programa para ouvir depois. Ah, tá. Aí ele coloca aqui, ó, que ele faz uma reclamação, né? Muito bom, Marcelo. Esse é o lugar. Desculpa aí, eu não consegui ler direito. Olha, ele está dizendo o seguinte: que o conteúdo aqui do Educador Cristão para o Alto é muito agregador, mas ele não está conseguindo encontrar o programa para ouvir depois no formato de podcast, porque ele foi no Spotify da Rede 316 e não encontrou.
A gente passou por um probleminha, né? A Rede 316 passou por um probleminha e perdeu o site no YouTube, né? Perdeu o canal no YouTube. E agora eles fizeram um novo canal, que é o Rede 316 TV, não é? E então lá a gente está, eles estão começando a postar agora os vídeos. E enquanto eles estão nessa correria aí, né, para ajustar o canal do YouTube, não é? Eles estão ajeitando tudo direitinho, mas logo logo eles vão começar a colocar tudo no Spotify direitinho, né? Para a gente ter nossa playlist lá, viu? Mas valeu aí a sua queixa válida, viu, Marcelo? Isso não vai ficar assim, não. Sirlene, nossa amiga Sirlene, educadora cristã, ela lá do Rio de Janeiro também, ela está dizendo aqui que é muito bom receber criatividades extra, porque ela precisa muito e ela está desejando que Deus nos abençoe. Obrigada, Sirlene, querida, muito obrigada por sua participação, não é? E, por enquanto, foram essas as mensagens que a gente recebeu aqui da Sonhos e Arte. Ela também mandou um boa tarde aqui para todos nós. Então, obrigada aí a Sonhos e Arte que entrou em contato, ao Marcelo Silva Soares e a Sirlene. Mas você, repito, pode entrar em contato aqui, mandando mensagem para o Educador Cristão para o Alto, na Rede Educação 316, cristã através para o do. alto. Oi? Educação cristã para o alto. Ah, eu troquei, né? Educação Cristã para o Alto. Obrigada, Elana. Você pode mandar aqui pelo WhatsApp da Rede 316, que é o 911 930 030316. E a gente vai ficar aqui esperando a sua participação. Enquanto isso, eu vou pedir que Elana fale um pouquinho sobre como é que foi que surgiu a ideia, não é, de criar um blog só com os nossos educadores cristãos produzindo esses textos maravilhosos e edificantes. Muito bom. O blog da UECBB, ele foi uma iniciativa da presidente Sâmia Vanessa, educadora, professora Sâmia Vanessa. Ela foi a primeira, a precursora, né, do blog, e ele foi colocado dentro, quando a ECBB, né, que era ainda a associação, ela teve o seu primeiro site na internet. Então, quando foi construído esse primeiro site, dentro do site já foi colocado uma parte de blog. Na época, a presidente era a professora Sâmia, e a preocupação dela era que tivesse conteúdo novo, né, para que as pessoas visitassem o site, que o site tivesse alguma dinâmica ali. E na época, ela convidou o Raimundo Passos, que até hoje é o colaborador mais antigo, né, do nosso blog, e ela convidou o Raimundo Passos, que era é, escritor, assim, não era educador cristão, não é educador cristão, ele é um professor universitário, mas uma pessoa que gostava muito de escrever temas devocionais e tal. E ele ficou, eu acredito que uns 3 ou 4 anos, só ele escrevia um artigo a cada 15 dias, né? Ele havia feito uma série, acho que no Evangelho de João, e ele Foi foi isso mesmo. publicando essa série, eu acho que acho mais de 3 anos. Ele Foi ficou. isso. São textos muito bacanas e eram textos devocionais. Quando eu assumi a presidência em 2009, eu entrei em contato com o Raimundo e falei assim, ó, eu gostaria que você continuasse, né? Ficou um tempo parado, um pouquinho parado, até a gente tomar pé, né, de todas as coisas. E depois eu pedi que ele continuasse. Só que eu vi ali no blog uma oportunidade, né, da gente fazer dele uma vitrine,
né, desse blog, uma vitrine de, na verdade, uma estante, um portfólio de conteúdo e uma vitrine, né, das produções dos educadores. E começaram a entrar muitas pessoas, né, a se filiar, muitos educadores com um alto potencial, né? E aí, um dia nessas, né, de estou fazendo alguma coisa nada a ver, me veio uma ideia, né? Eu falei, e se a gente estruturar o blog com conteúdos, né, com temáticas, e dividir, convidar vários escritores e fazer uma escala, né, e tal. Aí comecei a meio que bolar aquilo na minha cabeça. Eu falei assim, mas eu não vou dar conta de coordenar isso. É muita coisa, né? Tem as pessoas, o conteúdo, organizar, girar e tudo. E foi daí que veio também numa dessas, eu vou convidar a professora Eva Evangelista para coordenar esse pessoal. E era época de pandemia, né? Então não estava fácil da gente fazer reunião online, tudo, o pessoal estava bem habituado. Então eu fiz um script de como funcionaria e ele começou. Aí nós entramos nessa segunda fase do blog. O Raimundo Passos continuou. E nós dividimos o blog em 5 grandes temáticas, né? Isso lá há 4 anos atrás, né? Eu trabalhava na segunda-feira com gestão, terça-feira com métodos e Currículos e métodos. currículos e métodos, quarta-feira com transformação digital, quinta-feira com fundamentos e sexta-feira eram devocionais. E as pessoas foram se engajando, porque elas Isso. precisavam escrever um artigo por mês, nós tínhamos 25 mais ou menos colaboradores na época, a pessoa escrevia um artigo por mês dentro da temática que ela escolheu. A gente fez subgrupos, coordenadores daquele subgrupo, mas isso não funcionou muito bem. O que funcionou foi cada um escrevia um artigo por mês. E no começo a gente teve uma cadência muito boa, assim, era artigo todo dia, de segunda a sexta, dentro das temáticas, e eu ficava sempre assim, faltou um artigo, aí eu colocava o meu, né? Eu ia tapando os buracos, né? Depois de um tempo, nós, na UEC-BB, fomos direcionando a nossa energia para outras coisas, inclusive para migração, para ordem, tudo. O blog ficou um período, acho que uns 6 meses, parado, e depois ele retornou com uma performance um pouco diferente. Hoje ele tem publicações 3 vezes na semana, né? E são com temáticas diversificadas, mas todos os escritores continuam participando, né? Não mais com a mesma cadência de antes, mas todos continuam ali participando e contribuindo. Pois é, eu mesma, né? Participei bem engajada, aquela coisa toda no início e tal, e aí depois a gente foi mudando realmente, né, esforços para outras áreas, e aí terminou que eu comecei a falhar também, né? Mas eu sinto saudade, porque é muito bom, não é? É muito bom. Olha, tem mais uma mensagem aqui que chegou, deixa eu ler aqui rapidinho para a gente poder continuar. Sonhos em Arte é Elvira Sarmento Oliveira. Ela é também a educadora cristã. Ela é da PIB de Campo Grande, lá de Cariacica, Espírito Santo. Olha que legal, né? Eu tenho muito carinho pelo estado do Espírito Santo. E ela diz aqui: boa tarde, Luciene, Elana e Tamires. Deus vai moldando toda essa nossa formação para a sua glória. Assim como Tamires, sou educadora cristã e também tenho formação em design gráfico. E Deus vai Oh! todas as nossas habilidades para o seu reino e para a glória dele. Bom ouvir isso, viu, Muito Elvira? bom! Bom ouvir isso. Tami, já Porque pega para a sua equipe, já chama, ó, já vou te passar o contato dela aqui, Aí, hein? ó. tá vendo? Estamos precisando aumentar aí o grupo da área Ai, me fugiu agora, desculpa, eu ia falar Comunicação. formação. Comunicação. Comunicação.
Eu botei na cabeça a formação continuada, que é da semana que vem, eu já estou pensando na próxima semana. Então, estamos precisando, e Elvira, você será muito bem-vinda. Eu estou vendo aqui, assim, a alegria de Tamires, que vai ser mais uma com ela, fazendo as artes aqui da Rede 316, não é? Agora, eu queria que você, Tami, falasse um pouquinho para a gente. Oi, gente, você ainda pode mandar mensagem, viu? Se você foi abençoado com um dos textos do blog, assim como o Marcelo falou, não é? Pode mandar mensagem que a gente vai ficar super feliz aqui com a sua participação, viu? É, Tamires, eu queria que você falasse um pouquinho, só um minutinho aqui, deixa eu dar uma olhada que eu mudei aqui. Só um minutinho. Queria que você falasse um pouquinho como é que você foi parar no blog dos educadores. Nossa, Como é a que te história, encontraram? a minha história Você é já tinha antiga lá. experiência nessa área? Diga. Acho que tudo começou quando a Elana assumiu a presidência. Não me lembro o ano, Elana, você lembra? 2019. 2019. A gente trabalhava juntas já e a gente precisava criar um logo novo. E também toda a parte de estrutura, de comunicação, que não tinha muito estruturado. E ela virou e falou: ah, então você pode me ajudar? Aí a gente foi começando ali, né, Lona? A gente começou a trabalhar, a gente criei o logo da AECBB na época, né? E aí eu lembro que foi um processo criativo legal. A Ilona tinha em mente o que ela queria. Ela falou: ah, também queria algo assim, assim, assado. Aí vamos lá. E ela sentava do meu lado, aí a gente sentava e fazia até chegar ao que a gente tem hoje, né? Então começou nessa parte, né? Então eu ajudei a estruturar as redes sociais, a ter um cronograma de postagens, de editorias. Então o que a gente ia falar, determinar cada dia da semana. Então tudo começou ali nas redes sociais, né? Só que nessa época não era afiliada não era afiliada ainda porque eu não tinha começado o curso, eu tinha começado e não estava no meio, e aí eu prestava meio que fosse uma consultoria, né? Ajudava nessa parte. Aí quando eu me filiei, que eu tava, né, terminei o curso, aí eu me filiei, aí me chamaram, falaram, eu me coloquei à disposição, né? Falei: oi, gente, estou à disposição. Aí eles me chamaram se eu podia colaborar com o blog e com as redes sociais, né? Porque é uma escolha que a Eva filtra os textos, né? Sobe para mim, aí eu leio e faço as imagens. Então, a mesma imagem que vai para as redes sociais vai também para o blog. Então, tem nessa identificação, identidade visual que acontece ali. Então, foi assim, eu comecei lá atrás, ajudando a construção de uma identidade, do logo, e depois de um tempo eu me coloquei à disposição, quando me filiei, aí eles me chamaram e a gente está construindo juntos cada etapa que tem acontecido com o blog e com as redes sociais. Ah, que legal isso, não é? E Eva, né? Ela faz algo muito interessante que ela pega todos os textos desses escritores, não é, que mandam, e aí ela vai fazer uma leitura, não é? E assim, se você escreve alguma coisa que não ficou muito legal, ela olha, dá uma corrigida, dá uma melhorada, ajeita aqui. E isso, não sei os outros, mas eu acho isso fantástico, porque ela faz um papel assim, mais do que revisora, assim, sabe? Meio, sabe? E ela vai ali dando algumas dicas, por que você faz desse jeito e tal. Então, é muito legal essa construção, não é? E E ela tem uma atividade também muito importante da Eva é a busca pela originalidade dos textos, é, né? Então, ela tem esse papel de pegar o texto, passar num antiplágio, né? Num programa antiplágio, para que a gente tenha realmente um padrão, né, de originalidade ali no nosso blog, né? Então, é, isso é uma coisa muito bacana, porque hoje em dia você procura uma coisa na internet, às vezes você pega o mesmo artigo publicado em vários lugares, né? Assim, ou uma quantidade de cópias, né, ou de repetições muito grandes, né?
E aí é bem interessante isso que você falou, que realmente os textos que estão lá são textos originais, né? Dos nossos educadores. E nós temos educadores cristãos extraordinários, sabe? Assim, grandes escritores. Tem textos que às vezes eu chego no blog e digo bem assim, gente, que coisa incrível! Que texto maravilhoso! Eu nunca tinha pensado sobre isso. Então, assim, são verdadeiras aulas, não é? Olha, gente, você que está aqui conosco, e eu quero também falar para o Marcelo, que aí fez a sua solicitação de que o programa esteja no Spotify e tal. Então, aqui o pessoal da equipe técnica da Rede 316 já mandou uma mensagem dizendo que a partir da próxima semana já serão disponibilizados nas plataformas digitais da Rede 316 a playlist do Educação Cristã para o Alto e de outros programas também. Então, Marcelo, aí valeu a sua solicitação ao vivo, porque já será atendida, viu? Muito obrigada por sua participação. E você também tem a oportunidade de continuar participando conosco, mandando a sua mensagem, não é? De texto ou de áudio para o nosso WhatsApp 11 90303 16 11 930 0303 16. E o Marcelo já está aqui, ó, agradecendo, não é? O Marcelo Silva Soares, equipe 100, muito obrigada. Realmente, a equipe da Rede 316 é mil, é maravilhosa, viu? E aí, solicitação feita e já será atendido. Ok. Então, a gente vai continuar aqui conversando, mas eu queria que você soubesse que lá como Elana falou, lá no nosso blog você vai encontrar textos em várias áreas, né? Tipo uma formação continuada mesmo, não é? E aí eu queria que a Elana falasse, ela já falou, mas eu quero que ela fale um pouco mais sobre o que tipos de textos as pessoas encontrarão lá no blog, certo? Para que você já vá direcionado, sabendo o que é que você pode encontrar quando você for entrar no nosso blog. Primeiro você entra no site oecbb.com.br, lá tem um íconezinho que você vai entrar no blog. Se você for no computador, você já vai rolando assim, e logo embaixo tem vários textos do blog. Você clica ali e você já vai entrar no blog, tá certo? Então, Elana, fala aí para quem está nos ouvindo, quais os tipos de texto? Você já começou a falar, mas fale um pouquinho mais para que as pessoas fiquem com curiosidade. Terminando o programa, eles vão lá e acessem o blog para poder conferir. O blog ele é um blog de educação cristã, né? O óbvio, e de como a educação cristã se entrelaça com diversas outras áreas de conhecimento. Então, lá a gente entrelaça a educação cristã com teologia, né, a partir de textos devocionais, de estudos a partir de textos bíblicos e tal. Nós encontramos entrelaçamento da educação cristã com a pedagogia, né, a partir de teóricos, fundamentos, discussões pedagógicas, currículos, métodos, processos educacionais e tal. Nós temos o entrelaçamento da educação cristã com a administração, né? Porque aí entra todos os textos de gestão educacional, da importância, o educador como um líder, o educador como aquele que, né, que cria, que projeta, que acompanha, que supervisiona. Nós entrelaçamos a educação cristã com tecnologia, com mídias digitais, né, a partir de transformação digital, de textos ligados, né, a tendências, futuro da educação cristã. Nós temos o entrelaçamento da educação cristã
com outras áreas, como a psicologia, por exemplo, também a partir de textos relacionados à inclusão, à própria saúde mental do educador, do cristão, né? Então, assim, eu digo que é um grande blog de educação cristã que faz a educação cristã, costurado uma grande teia da educação cristã com outros fios, né, de conhecimento, né, a filosofia, a psicologia, a pedagogia, a teologia, a administração, enfim, como essas ciências, esses saberes, eles se entrelaçam com a educação cristã. E nesses pontos de entrelaçamento, nós encontramos novos saberes, novas oportunidades, novos conhecimentos, né? Então, o blog ele tem esse potencial, né? Também há o entrelaçamento, por exemplo, da educação cristã com a comunicação, né? Então, com vários aspectos, né, da comunicação. Então, lá você encontra esses recortes todos, né, essas possibilidades todas, e fica o convite, né, para você ir lá buscar, né, ir lá, né, através de palavras-chave. É muito fácil pesquisar no blog, a Luciene já falou que o blog está dentro do site, ele tem uma lupinha de pesquisa, né? Então você pode pesquisar pelo autor, né? Se quiser lá, eu quero ler tudo que a Luciene escreveu no blog. Eu coloco na lupinha o nome dela, Luciene Freitas, e vai aparecer os textos que ela já escreveu. Se colocar Ilana Costa Ramiro, vai aparecer tudo que eu já escrevi. Se colocar Madalena Moloshenko, Gleides Domingues, Senhorinha Gervásio, enfim, grandes nomes, né? Pastor Genivaldo. Então, você consegue olhar os textos de um determinado autor, se você gosta do estilo daquele autor, do tipo de produto cultural que ele apresenta no blog, né? A professora Sâmia, que escreve muito sobre inclusão. Então, você pode também pesquisar por assunto, né? Você pode pesquisar por autor, você pode pesquisar por assunto, por palavra-chave, e ele vai dar por data, né? Enfim, ele vai dar várias possibilidades de você encontrar o conteúdo que você precisa, né? Então, é bem interessante essa parte. É interessante que, às vezes, a gente fica meio fã da escrita de um determinado autor. Não sei se vocês são assim, mas eu sou um pouco. E aí, tem algumas pessoas que escrevem mais sobre determinado assunto, por exemplo, o pastor Genivaldo estava escrevendo sobre princípios Projeto ativos, né? educacional. Projeto educacional também. E eu achei tão interessante que eu falei, deixa eu pesquisar. E eu li vários textos dele, né? Eu fui lá pelo nome e li vários textos dele, não é? Na época também que Gemima fez uma série sobre culto infantil. Então, durante um mês, ela publicou vários textos falando sobre culto infantil. E aí, eu aproveitei, dica, tá? Eu aproveitei e eu estava dando um curso na época sobre Ministério Infantil, e aí eu peguei os textos que a Gemima tinha escrito sobre culto infantil e dei para os alunos lerem. Então, assim, serviu para mim como professora, que eu pude usar os textos para que os meus alunos lessem como texto de consulta. Serviu também quando eu quis aprender um pouco mais, né, sobre o currículo, uns textos até que a Moema tinha escrito, se eu não estou enganada, não é? Sobre currículo, então eu fui lá e dei uma olhada no que ela tinha escrito. E serviu também quando eu fui ler alguns textos devocionais. Então, quer dizer, não é um assunto só, então ele serve para várias coisas, né? Então, mesmo eu escrevendo, eu também fui lá colher, né, com os colegas e ver o que estavam escrevendo e aprendendo. Tem uns textos também sobre gestão que a Elana escreveu que são fantásticos. Se você não sabe nada sobre gestão, nada sobre a questão de gestão educacional, ou mesmo de outras áreas, dê uma olhadinha nesses textos. Olha, ela escreveu um texto que eu gostei tanto,
que eu fui lá, porque eu sou assim, eu leio o texto e leio também as referências bibliográficas e vou pesquisar. E ela ela escreveu sobre como ter uma ideia, alguma coisa assim, não foi? Como surgem as grandes Como s- ideias, acho uma coisa. Exatamente isso. E aí eu li o texto e fui atrás da referência que ela tinha dado e fui procurar, não é, o livro, e até os vídeos do cara que ela tinha pesquisado. Então, assim, foi muito legal, não é? Como eu disse para vocês que eu gosto de ter ideias, então, para quem também gosta de ter ideias, é uma fonte muito boa, não é? E assim por diante. Tem algum texto, Tamires, que você se encantou quando leu, quando você estava escrevendo ou fazendo a arte, que você fala assim, uau, que texto fantástico. Nossa, isso eu ia até falar sobre isso, que eu acesso muito o blog para, quando eu leio muito, né, ali para criar as artes, eu lembro, às vezes eu estou em determinado projeto, alguma coisa, eu falo, nossa, no blog tem um material sobre isso, e aí eu leio e me abre caminhos, né, e isso É, é muito legal. É um material muito rico de consulta, de estudo, que você fala assim, gente, isso daqui sobre essa visão, que legal. Mas assim, a minha memória é muito ruim para ela é específica. Então, eu lembro que teve ai, não vou lembrar, acho que foi da Madalena. Ah, foi, é recente, um da Reforma que ela escreveu, e ela escreveu muito bem, ela contou a história de uma forma muito legal, né? Então, esse Sim. texto da Reforma Protestante, escrito pela Madalena, ele é muito a interessante. Madalena é Eu ótima. lembro que ele me deu muitas ideias para eu escrever o para as crianças, porque eu lembro que eu falei assim, Ah, tá, agora como que eu vou escrever? Porque é um assunto denso, né, da reforma. Como que eu vou falar isso para as crianças? Que é uma data muito importante. Eu lembro que eu li o texto dela e eu falei, vou fazer da reforminha, né? Aí eu lembro que eu li e eu é. fui pegando insights do texto dela para conseguir fazer alguma coisa para as crianças, falar disso para as crianças. Então eu lembro que esse texto dela, ele foi muito bom. A Sâmia também tem uns de inclusão muito legais. Ela traz textos sobre isso e do momento, sabe? As novidades, novas abordagens, é bem interessante os textos da Sâmia. Então, são esses que eu lembro, assim, que eu lembro que eu usei bastante, que me ajudou muito no Ministério, assim, acho que esse da Madalena da Reforma Bom, e alguns da Sâmia de inclusão foram muito legais, assim, pro meu uso, assim, absorvi bastante. que bom, que bom, que bom, que legal. Queridos, quero falar o seguinte: nosso horário já está acabando, mas tem algumas informações que são interessantes para vocês. Como a gente falou, o blog ele serve para alimenta também as nossas lives no Instagram. E normalmente a Tânia pega alguns textos, seleciona, conversa com o escritor e então leva o escritor para falar um pouco mais sobre esses textos do blog e essa conversa se transforma em live, não é? E realmente marca muito as nossas vidas. É assim, como se fosse uma aula escrita, que é o texto do blog, e depois uma conversa com o escritor. É maravilhoso. Então, as nossas lives do Instagram, na segunda-feira, às 21 horas, são fantásticas. É uma continuação da leitura. E eu acho que essa possibilidade de conversar com o autor, de tirar suas dúvidas com o autor do texto, é maravilhoso. E na próxima segunda-feira, a live será com o pastor Genivaldo Félix, baseado no texto que ele escreveu, Olhares e Cenários Ministeriais, uma tentativa de tecer um ensino, um ensaio. Vou ler de novo. Olhares e cenários ministeriais, uma tentativa de tecer um ensaio, com o pastor Genivaldo Félix. Então, se você, como eu, é fã dos textos do pastor Genivaldo, eu te recomendo, corre no blog, leia o texto, depois vai para a live na segunda-feira com papel e caneta, porque vai ser uma
aula é maravilhoso. Então, não perde essa oportunidade. Na segunda-feira, no Instagram da UECBB, Educadores Cristãos, não é isso, Alana? Arroba O Educadores Cristãos. @Educadores Cristãos, tá? Que é o Instagram da nossa, da Não, desculpa, é UECBB. Educadores Batista. Batistas. Ah, Isso. sim. É porque eu me confundo com o da Bahia, que é parecido, então eu fico sempre na dúvida. Então vamos lá. O Instagram dos educadores, da Ordem dos Educadores Cristãos Batistas do Brasil é @Educadores Batistas. Você vai lá no Instagram da UECBB e na segunda-feira já deixa lá o lembrete marcado para você assistir a live das 21 horas na segunda-feira com o pastor Genivaldo, tá certo? Será imperdível. E nós continuaremos por aqui, mas agora eu queria que tanto a Tamires quanto a Elana fizessem as suas considerações finais, e eu já agradeço a presença e a participação de vocês aqui nessa tarde. Vocês estão vendo que é uma tarde iluminada, para quem assistir depois no YouTube, o sol está todo aqui na minha cara, né? Então é uma tarde iluminada para mim. Lúcia levou todo o sol. Aqui vamos pautar um dia chuvoso, nublado. É isso. E aí, Tamires, começa você e depois Elana. Gente, usem esse blog, acessem, sejam consumidores ativos desse conteúdo, porque além de educadores extremamente competentes, escrevendo, trazendo conteúdos atualizados, dinâmicos e super expressivos para o Ministério, para a educação no geral, há pessoas que se comprometem muito para fazer isso acontecer, né? E é um movimento que a gente precisa sempre, né? A educação, ela está em movimento e o educador precisa estar em movimento. E a gente só consegue se movimentar se a gente consumir conteúdos, se a gente correr atrás, se a gente estudar. Então, o blog ele é uma excelente ferramenta para que você acesse conteúdos, que você debruce mesmo em conteúdos da educação e se mantenha muito informado e atualizado, né? Então, há uma equipe que preza muito por esse conhecimento, em divulgar e expressar a educação por aí, né? Para que realmente o educador esteja sempre em movimento. Então, seja um consumidor, um leitor ativo desse blog, porque ele é feito e pensado com muito carinho, com muita dedicação, tanto dos autores quanto da equipe que está ali por trás. Então, é uma ferramenta poderosa, então use, leia e consuma muito esse conteúdo. Muito bom. Eu gostaria de incentivar, né, a interação com o blog, de não só de ler, né, de consumir o conteúdo, mas também incentivar vocês a produzirem conteúdo, tá? O Marcelo e outras pessoas aí que tenham interesse. Para você ser um escritor do blog, você precisa entrar em contato com alguém da UECBB, ou lá no site tem um íconezinho do WhatsApp, você entra em contato com aquele nosso WhatsApp, fala do seu interesse. O nosso blog ele tem um manual, então você não vai, vou escrever qualquer coisa, não, você vai ler o manual, tem todas as normas ali do blog, né? E aí, a partir daquele manual, você pode submeter seus textos, eles vão ser avaliados e tal. E além de ler, de produzir conteúdo, eu quero convidar você a compartilhar esse conteúdo principalmente se você é da área de ensino, né? Com seus alunos, com os seus alunos de EBD, seus alunos de seminário, quem é professor de seminário. Quando você vai fazer uma palestra num determinado lugar, você pode colocar o texto que tem Link. a ver com o conteúdo que você vai dar, você põe o link no material, você põe um QR Code num slide para que as pessoas acessem. Eu faço muito isso, né? Ó, entra aqui, as pessoas caem naquele texto, ó, guarda isso aqui para vocês lerem depois, né? Se aprofundarem. Então, existem diversas formas de interagir com esse conteúdo. Então, gente, está aí disponível para vocês gratuitamente. E tem mais uma coisa, sei que a gente já está com o horário, mas a gente não pode sair daqui sem falar. O nosso blog ele virou realmente uma vitrine. Então, todo o material que cai ali no blog
ele vai para outras mídias offline. Do blog ele vai para o Jornal Batista, ele vai para a revista Compromisso, para a revista Administração Eclesiástica, para a revista Educador. Então, dali do blog, existe um universo de possibilidades, porque existem muitas pessoas de olho no nosso blog e que usam o nosso blog como fonte de consulta, né? Então, ali é um espaço aberto para o mundo. Então, gente, diante de tanta coisa boa, o que você está esperando? Sai desse programa e corre lá no blog para dar uma olhadinha. E uma coisa que eu vejo, né, que o blog é uma forma nossa, como educadores, de a gente produzir um conteúdo onde a gente ensina as pessoas, né, sobre como desenvolver, por exemplo, né, todas essas áreas que a Elana falou, né, teologia, pedagogia e todas as outras áreas, gestão, né, administração. Ensina as pessoas a como utilizar os seus talentos, os seus dons. Então, é um material riquíssimo, é uma contribuição nossa, nós, educadores cristãos, para você que está aí nos ouvindo, né? Poder estudar, aprender, interagir, compartilhar e, quem sabe, também escrever, fazer parte desse time, né? Então, está aí à sua disposição. Mais uma vez, eu quero agradecer a Tamires e a Elana que participaram comigo aqui do Educação Cristã para o Alto, né? Que me ajudaram a elevar o nível do ensino bíblico aqui na Rede 316, nessa tarde ensolarada, para mim aqui na Bahia. E quero agradecer também a equipe da Rede 316, maravilhosa, que esteve aqui conosco, nos ajudando. E a você que está aí junto conosco aqui fazendo esse programa. Então, muito obrigada pela sua presença também, que Deus abençoe imensamente. E na próxima quinta-feira, às 17 horas, você tem um encontro comigo aqui no Educação Cristã para o Alto. Que Deus abençoe a todos e até a próxima semana. Você sabia que é possível ouvir a Rede 316 no seu smartphone ou tablet? Isto mesmo, basta instalar o aplicativo da Rede 316 e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, no seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O aplicativo da Rede 316 é gratuito e está disponível para Android e iOS em nosso site rede316.com.br.